Olá, que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Encontro no YouTube. Nesse local nós queremos compartilhar as reflexões semanais, nossas séries de mensagens. Aproveite para se inscrever no nosso canal e compartilhar essas reflexões com seus amigos e familiares. E se você é da Grande Florianópolis, também fica o convite especial, vem participar com a gente aqui ao vivo e presencialmente. Nós nos reunimos no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático. E para saber mais e acompanhar a nossa comunidade, siga também o nosso perfil no Instagram, @EncontroComunidade. Hoje nós iniciamos uma nova série de reflexões chamada Mais Amor, por Favor. Uma série sobre família e relacionamentos, um tema que nunca envelhece. Família é o local onde nós vivemos alegrias, mas também as nossas maiores dores. E duas imagens da semana representam bem esse paradoxo da família. Primeiro, uma imagem pesada, eu não quero aqui fazer sensacionalismos com essa imagem, mas é uma foto de uma mãe que perdeu um filho numa operação policial no Complexo da Penha e do Alemão. Evidentemente, não quero entrar no âmbito político do tema, mas apenas me ater ao fato de que na família nós estamos sujeitos a viver a dor de relacionamentos conturbados, mas também a dor e perda da separação. De outro, uma conversa emocionada de um avô e um neto num jogo de futebol ao longo da semana. Esse vídeo ele viralizou, um momento em família, um momento de alegria, um momento de um curtir o outro. E essa é a família, um espaço onde nós vivemos dores, onde nós vivemos alegrias, onde nós vivemos perdas, onde nós vivemos picos, ápices de felicidades. E o grande desafio da vida é amar na forma como Jesus amou também a nossa família. Um amor sacrificial, um amor sem interesse, sem querer algo em troca. Afinal, quem nunca teve problemas de famílias ou problemas não resolvidos? Que atire a primeira pedra. E é por isso que nós iremos iniciar essa semana falando das tretas de família. Ainda mais no final do ano, quando as famílias se juntam para as festas de fim de ano, as tretas, os problemas vêm à tona, não é verdade? Se existe um momento propício para se ter discórdia, é nesse período do final do ano. Os casais discutem com mais frequência, os irmãos se desentendem, os primos e cunhados entram em conflito, pais e filhos se chocam, filhos e avós também, e assim vai. Família como berço das maiores alegrias, mas das nossas piores dores. E a pergunta que vem até nós nesse sentido é: por que acontecem as tretas ou problemas de família? Várias são as razões, naturalmente, mas podemos dizer, em primeiro lugar, que as tretas de família acontecem devido a histórias mal resolvidas. A família não vive apenas aquele momento presente. A família carrega memória. Ela carrega feridas antigas, palavras ditas ou não ditas, conflitos não resolvidos. E tudo isso acaba voltando à tona quando todos se encontram. Por exemplo, você age assim desde que saiu de casa, ou o filho do meio sempre foi o mais protegido, eu tenho mágoas do Natal de 1975, quando o meu presente foi inferior ao do meu irmão, e assim vai. Nós vivemos a continuidade de histórias não resolvidas. Em segundo lugar, tretas ou problemas de família muitas vezes acontecem, pois em família nós nos damos ao luxo de falar sem pensar.
E isso me fez lembrar de uma cena onde minha filha mais velha, com apenas 5 anos de idade até então, ela chega até uma tia minha, assim, na maior naturalidade de uma criança, e ela pergunta: você está gorda ou você está grávida? Perceba, é claro que é a naturalidade de uma criança, mas olhando para nós, adultos, muitas vezes nós somos descuidados. Nós esquecemos o tom da voz com os nossos familiares. Nós achamos ou nos achamos no direito de falar o que bem entender. Nós temos cuidado na forma como falamos com o chefe, com o cliente, com autoridades, mas não temos cuidado na forma como falamos em família. E isso gera atritos. Um terceiro fator de uma lista sem fim que justificam as tretas de família tem a ver com as diferenças de personalidades e cultura. Parece uma obviedade, só que não. A gente nem percebe, mas a vida nos muda culturalmente. Você cresce num lar, dentro de uma cultura familiar. Então você sai, você se casa com uma outra pessoa de uma outra cultura familiar, você sai de casa, você vai para a universidade, você se muda a trabalho, enfim. Com o passar do tempo, uma outra cultura vai sendo moldada em nós. O jeito de organizar a cozinha não é mais o mesmo que a mãe ensinou outra hora. Sabe aquela receita histórica da família? Pois bem, a sogra tem um outro jeito de temperar na mesma receita, a forma de lidar com o dinheiro, a gestão do tempo e a organização da vida, as prioridades da família, enfim, tudo isso vai mudando. E às vezes são essas pequenas mudanças que incomodam e geram transtornos. Aí vem os comentários: mas o meu filho mudou muito depois que se casou. Depois que saiu e foi morar na cidade, está se achando. Só porque tem um carro novo se esqueceu da gente. E assim por diante. Há momentos em que essas críticas elas são verdadeiras, outras nem tanto. Enfim, dito isso, algumas reações dessas tretas de família: distanciamento, ausência para se proteger de um conflito, silêncio, mágoa, muitas vezes culpa, dor, sarcasmo, a pessoa que não leva ninguém a sério, claro, entre outras não listadas aqui. De um lado, essas reações são consequências das nossas famílias que muitas vezes são disfuncionais. De outro, essas são marcas de uma cultura individualista da qual nós vivemos. Ou seja, os personagens familiares não são mais, em boa medida, referências para nós. Deixa eu explicar. Desde os tempos bíblicos até talvez 80, 100 anos atrás, esse era o retrato de um núcleo familiar, uma grande família, com os pais, filhos, tios, primos, avós, tudo junto. Eu mesmo, olhando as fotos dos meus antepassados, vejo também essa configuração de família, uma família grande. Agora veja bem, se uma criança nessa família perdesse um pai, por exemplo, uma fatalidade, certamente e com toda naturalidade, ela seria acolhida por outra referência. Ela seria acolhida pelo tio. Ela seria acolhida e apoiada pelas diversas tias. Ela receberia cuidado de primos mais velhos. Veja, a ausência de uma figura paterna era suprida por outros pontos de referência. Se uma menina enfrentasse o abandono do pai, por exemplo, ou da mãe, a separação dos pais, claro, a dor seria grande. Mas ao mesmo tempo, e de forma muito natural,
ela teria uma outra referência de casamento ali naquela família. Teria o bisavô com 50 anos de casado, teria o avô com um casamento construído de décadas, os primos que são recém-casados, que ensinariam a ela que vale a pena casar, vale a pena crescer, vale a pena amadurecer, vale a pena construir família. Perceba, na família, a figura masculina ou feminina, quando ausente, era composta de vários pontos de referência e assim por diante. É claro que nem tudo aqui eram flores. Muitas vezes essas figuras paternas eram extremamente autocráticas. Existiam também desafios nesse sentido. Mas o ponto que eu quero chegar é que nesse contexto a família funcionava como um guarda-reio. Você já parou para prestar atenção nos guarda-reios que nós temos aqui na nossa região? O guarda-reio de proteção nos problemas. Na ponte Hercílio Luz, por exemplo, nas estradas federais, os guarda-reios protegem os motoristas. Se algo acontece, se perde-se o controle do veículo, é uma proteção adicional. A família era extremamente ou exatamente esse guarda-reio. Quando alguma perda acontecesse, quando alguma dor inesperada batesse a porta, haviam outros ao redor que protegiam, que se tornavam pontos de referência. Era uma proteção. Hoje, o nosso contexto de família é outro. As famílias, elas são mosaicos. Existem diferentes configurações familiares. Os pontos de referência na família se reduziram ou não mais existem. Recentemente eu ouvi um pai se queixar que ele apenas foi perceber que a filha estava se mudando para outra região, um outro estado, quando as passagens já estavam pagas. Perceba, o pai ali, naquele núcleo familiar, não é uma voz de referência. O ponto é que quando as tretas de família surgem, no mundo contemporâneo, na forma como muitas vezes as nossas famílias estão configuradas, não existe mais esse guarda-reio de proteção. Não existe mais o espaço de segurança. E a pergunta é: o que fazer diante das tretas e dos problemas de famílias que permanecem? Como que a sabedoria bíblica nos orienta nesse sentido? E para isso eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Filipenses, no capítulo 2. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, mais amor, por favor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, percebam essas palavras: consolo, comunhão, afeição, compaixão, tudo aquilo que nós procuramos numa família. Não é verdade? Mas como que isso é possível? O autor aqui, Paulo, continua: completem a minha alegria. Esse é um imperativo, completem a minha alegria. Nós já vamos voltar a esse termo. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Mais amor, por favor. Um só espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo escreve essa carta para uma igreja na cidade de Filipos, uma igreja com problemas, com tretas de relacionamentos. Não apenas nas famílias, mas também na igreja como um todo. Vamos lá, alguns destaques do texto que nos são muito valiosos para hoje. Em primeiro lugar, perceba que ele traz um imperativo: completem a minha alegria. A palavra contemplar aqui tem o sentido de maturidade.
Ver alguém crescer em maturidade é algo que traz alegria nas palavras aqui do apóstolo Paulo. Crescer, amadurecer, lidar com os problemas relacionais, com as tretas de família de forma madura. Esse é o ponto de partida e algo muito sério aqui. Na espiritualidade cristã, a maturidade, ela deve acompanhar a idade físico-biológica. Existe essa expectativa. Na espiritualidade cristã, a maturidade, a sabedoria, a espiritualidade, ela deve acompanhar a idade físico-biológica. É uma expectativa. E isso se evidencia, se materializa na forma como nós lidamos e reagimos com os problemas familiares. Quanto mais maduro é a forma de lidar com os problemas. Quanto menos maduro, tal qual será, na mesma proporção, a forma como eu lido com as tretas de família. Se resolvemos uma sobriedade ou como uma criança birrenta, se resolvemos com a cabeça ou com o fígado de forma impulsiva, esses são problemas que muitas vezes vêm até nós e que a maturidade nos ajuda e nos auxilia sobre como lidar com as diversas situações. Mas como que isso acontece? Paulo responde: tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo um só espírito e uma só mente. Unidade é a palavra aqui. Não significa torcer para o mesmo time, unidade não é votar no mesmo candidato. O que o texto está dizendo aqui é que esse é o padrão de Deus. A unidade, um só amor, modo de pensar, um e só espírito e uma só mente, é o padrão de Deus para as nossas vidas e famílias. Mas talvez você deva estar pensando aqui, como falar de um só amor, um só espírito e mente, quando eu tenho um pai que não olha para mim? Como falar de um só amor, um só espírito e mente, quando os meus filhos não se dão? Quando a minha irmã não fala comigo? Cada um tem a sua história. Pois bem, o princípio que vale aqui é, pela graça de Deus, claro, e como ponto de partida, a depender de mim. A depender de mim. A unidade a depender de mim. Deixa eu explicar. Os meus filhos, eles não se falam, mas a depender de mim, eu construirei caminhos para o diálogo. Vai dar certo? Eu não sei. Mas como diria Lutero, deixa Deus ser Deus. O meu pai não fala comigo, mas a depender de mim, eu tenho o meu telefone sempre atualizado e eu estou aqui de braços abertos. A minha irmã não fala comigo, o meu filho me ignora, mas a depender de mim, eu vou pedir perdão se há ofensas. Veja, pela graça de Deus, a depender de mim, a depender dos meus movimentos de unidade. Lembra daquela história do guarda-reio? A família como proteção e amparo? Então, pare para pensar. Qual é o seu guarda-reio? Quando a sua família de sangue está em caos, pare para pensar. Quando a sua família de sangue está com tretas, com problemas, onde está o meu guarda-reio? Quando meu pai não fala comigo, quando os meus filhos não se dão, quando eu não tenho essa referência, quando eu não tenho essa proteção. Enfim, quando há ou não há lacunas deixadas pela minha família de sangue, a família estendida, a vida em comunidade, vem ao encontro dessa carência. A família estendida, com todas as suas limitações e defeitos, é um princípio bíblico muito importante. É a igreja como um corpo, como vida em comunidade.
Quantos avós e pais a minha família teve ou eu experimentei no período em que eu estive estudando longe de casa, sozinho, longe da família? Quanto cuidado, quanto acolhimento nós tivemos e experimentamos. Inclusive, eu vi isso recentemente acontecer na nossa comunidade. Um noivo que, no dia do seu casamento, percebe que o pai não aparece. Consegue imaginar o tamanho desse vazio e dessa dor? Num dos momentos mais importantes da vida, o casamento, você não recebe a visita daquele que deveria prover. Mas que bom que um irmão da fé, mais velho, idade do pai, foi aquele que arrumou a gravata, foi aquele que ajeitou o paletó, foi aquele que ajudou a organizar a festa, foi aquele que demonstrou carinho. Família estendida. Família estendida. E fazer isso é exercer o que Paulo nos ensina aqui sobre uma postura de humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Pare para pensar. Quem são os idosos dessa família estendida que você, solteiro, pode visitar para demonstrar cuidado? Quem são as crianças dessa comunidade, dessa família estendida que você, enquanto casal sem filhos, pode cuidar? Quem são os casais experimentando o ninho vazio que podem acolher jovens universitários, casais, famílias que migraram de outras regiões para a nossa cidade e não tem aqui aquele colo de um pai ou de uma mãe? A depender de mim, é isso que eu entendo as palavras de Paulo. Considere os outros superiores a nós mesmos. Considerar e servir, a depender de mim, a depender de mim. Concluindo, recentemente eu vi algumas fotos que eu achei muito interessante. Uma jovem que pegou fotos antigas da família, anos 80 ou 90 talvez, com uma família sorrindo, casa cheia, mesa farta, mas o ponto marcante vem depois. O mesmo enquadramento da foto, mas nos dias atuais. O que antes era música, família reunida, o cachorro caramelo, agora é uma casa vazia, entregue ao tempo, com lembranças e silêncio. A mesa farta, com o espeto corrido, com o refrigerante na mesa, agora é uma sala sombria, marcada pela saudade, com paredes rachadas. Aquela sala de estar enorme, um ponto de encontro de todos, hoje em pedaços, abandonada. O tempo passou, a vida é assim. A vida é um processo. Em algum momento você visitou a casa da sua avó pela última vez. Em algum momento você visitou ou irá visitar a casa da sua mãe pela última vez. E olhando para essas fotos, isso me fez refletir sobre o quão breve é a vida, sobre o curto tempo que temos para amar. Amar como Jesus amou. Um amor sacrificial, um amor de perdão, o curto tempo que temos para perdoar, para buscar reconciliações, para buscar convívio com aqueles das quais a vida nos trouxe tretas e problemas em família. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer uma pergunta e quero que você confie na primeira resposta que vem à sua mente, ok? Quem é a pessoa na sua família que é fácil de amar? Aquela pessoa que te faz sorrir,
com quem o seu coração se aquece naturalmente, ok? Coloque essa pessoa agora na ponta da sua língua e, sem dizer o nome, eu quero te convidar a orar por ela, dizendo: Senhor, obrigado pelo ou pela, obrigado por ter colocado o ou a na minha vida, porque ele ou ela tem me ensinado a amar. Eu tenho certeza que orar por essa pessoa vai também fortalecer o seu amor, o seu vínculo e o seu relacionamento com ela. Pergunta diferente, mas com a mesma resposta automática. Vamos lá. Quem é a pessoa na sua família que tem sido difícil de amar? Coloque essa pessoa na ponta dos seus lábios e eu quero também te convidar a orar por ela. Obrigado, Senhor, pelo, obrigado, Senhor, pela, obrigado por ter colocado o ou a na minha vida, porque ele ou ela tem me ensinado a amar. A amar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse amor de Jesus, ele é revelado na cruz e no túmulo vazio, e isso nos mostra que nós não merecíamos ser amados, mas fomos amados. Há tretas de famílias, há problemas em famílias que muitas vezes nos tiram a paz, nos tiram a alegria, mas da mesma forma como nós fomos amados pelo Pai imerecidamente, nós somos chamados a amar os outros com o mesmo amor revelado na cruz. Esse amor revelado na cruz e no túmulo vazio nos mostra que nós não merecíamos o perdão, mas fomos perdoados por Ele. E o meu desejo e a minha oração é que esse amor, o amor sacrificial de Jesus, transforme a sua vida, a sua família e os seus vínculos de relacionamentos. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.